Então, primeiramente, boa noite. Então, vamos começar novamente, que eu estava esquecendo de pôr para gravar. Então, a aula passada, nós estávamos falando a respeito de processos e nós paramos na parte de troca de contexto. Então, o que é a troca de contexto? Quando tem dois programinhas, tem mais de um programinha rodando, então o escalador de processo ele vai lá e tira esse programa que está rodando lá dentro do processador. Então, nós temos aqui não tem um processador, mas vamos imaginar que esse celular é o processador. Aí meu programa está aqui, ó. Então, meu programa está rodando lá no sistema. O que o meu escalador de processo faz? Ele vem nesse programa aqui, tudo bem? Tira uma foto de como que ele está, para ver em que ponto que ele parou, exatamente, congela o processo, né? O que é congelar o processo? É simplesmente parar ele. Então, o que ele armazena? Como que estava a memória, em que ponto do programa. Então, o programa é uma sequência de comandos. Que ponto do meu programa ele parou, como que estava a memória, como estão os registradores. Então, tudo isso ele armazena e põe no final da fila. Pega um outro programa, carrega essas informações que estavam armazenadas e continua a partir da onde que ele estava. Então, ele pega lá, coloca tudo de volta, todos os comandos, volta o que estava na memória, volta os programas que estavam abertos e continua a partir dali. Então, basicamente, isso é uma troca de contexto. Tudo bem? Então, o que você troca lá dentro? Você tem quantidade de CPU na parte de hardware, né? Então, memória, registradores, etc. E na parte de software, você troca lá identificação, ele tipo faz o Google Docs online. Se fechar do nada, ele salva o processo? Sim. Você está rodando ele. No caso do Google Docs, ele salva. No caso do computador, se hora que não é questão de fechar, né? O escalonador, o que ele faz? Ele tira como se fosse um raio congelante, para exatamente onde estava e continua depois. Se o computador trava, o seu computador travar, morrer por algum motivo, que acabou a bateria, acabou a energia, alguma coisa aconteceu, ele perde tudo. Por quê? Todo esse contexto da onde que ele estava, onde que está na memória, toda essa parte, ela está em memória RAM. Então, se por acaso você acabar a energia, ele simplesmente ele não sabe onde que tem que continuar, ele perde tudo. Entenderam? Por exemplo, tem uma coisa interessante. Quem aqui usa o Chrome? A maioria, né? Acho que a maioria. Quem já usou o Chrome deve ter visto isso daí. Você está rodando o Chrome, de repente, pá, fechou seu computador por nada. Na hora que voltar o Chrome, ele pergunta se você quer restaurar as abas que estavam abertas. Alguém já viu isso daí? Sim, sim. Por que isso daí acontece? Porque no caso do Chrome, quando ele abre uma aba, ele grava num arquivo o site que tava aberto lá em cima. Ele não resgata o que você tinha digitado. Entendeu? Tudo que você tinha digitado lá dentro. Mas ele salva o endereço do site que está lá em cima, lá na barra de navegação. Se der pau, ele pergunta: você quer resgatar aqueles sites? Aí ele abre várias abas e cada aba ele cola lá o endereço que estava lá em cima. Ele volta a abrir a página. Ah, mas era um cadastro, eu estava digitando um monte de coisa. Vai ter que digitar tudo de novo. Ele perde tudo. Ele só abre a página. Mesma coisa o Word. O Word ele tem uma opção de salvar a cada 10 minutos. 5 minutos, 10 minutos. Você configura quando você quer, o auto-salvar. Você está fazendo o Word, de repente travou. Quando ele voltar, ele pergunta: olha, tem um arquivo aqui que eu estava usando e antes de você travar, você quer que eu recupere ele? Aí você recupera, ele escreve lá como recuperado e abre o arquivo, o último arquivo que ele tinha salvo. Mas isso por quê? Porque o programinha ele foi desenvolvido, foi feito dessa maneira. Toda vez, de tempos em tempos, ele gera um arquivo temporário. Fica salvo no HD. E se a máquina travar, ele tenta pegar esse arquivo temporário primeiro. Mas o normal é, perde tudo. Todos entenderam? Então, o nosso processo
tinha essa troca de contexto, que ela ocorre tanto de hardware como de software. No software, você tem ali uma atualização. Cada vez que o cara continua rodando, ele tem que ver quanto tempo de CPU ele já rodou, qual é o privilégio se não mudou. Então, quando o programinha ele sai, a hora que ele volta novamente, ele vai lá, deixa eu ver, eu estou rodando como administrador? Estou rodando como usuário comum? O quanto que eu posso usar do processador? Por quê? Porque a hora que o programa sai, ele vai lá e baixa quanto que você já rodou. Exemplo, se você aluga uma nuvem, a Azure ou a Amazon, você paga por minuto ou por hora. Você compra um processador lá, eu quero 3 horas de uso de CPU. Então, conforme está rodando, ele está descontando nessa cota o quanto que você tem. Então, você rodou um pouquinho. A hora que você sai, a hora que ele vai rodar novamente, ele olha. Deixa eu ver se o cara ainda tem tempo. Ah, o cara ainda tem mais 10 minutos para rodar. Então, ele deixa você rodar mais 10 minutos. E quando acabar esse tempo, o programa sai e ele dá um aviso. Olha, se você quiser continuar rodando o seu programa, você paga. Porque você comprou só 2 horas de CPU. Entenderam? Tanto acho que aqui, quem participou aqui semana passada, não, uns 3 semanas atrás, deve ter, aquela semana de informática. O último dia que era nossa, equivalente à nossa aula aqui, foi um bate-papo, inclusive, que eu estava junto, não sei se todo mundo viu aqui, eu estava lá no meio, e tinha algumas pessoas, e um deles era um ex-aluno, que acabou nem indo, né? Ele trabalha lá agora esqueci o nome da empresa dele lá em Araçatuba. Tava o pessoal de RH, veio o funcionário lá da empresa que trabalha com a parte de contratação de RH. Mas isso, a Liftech. Mas esse ex-aluno, o que eles fizeram? Eles fizeram um software para, utilizando a parte do escalonamento, né? Então, alguns recursos do escalonador, ele fizeram um software que rodava junto com o escalonador de processo para controlar tipo uma lan house. Então, o que ele fazia? Não, você não conseguia matar o programa ficava rodando em baixo nível. Você tinha um servidor que você digitava quanto que a pessoa tinha direito. Então, a pessoa ia lá e falava assim, olha, eu quero alugar um computador aqui. Aí você fala, custa R$ 10 a hora. O cara dava R$ 10 para você. Aí você lá e habilitava. Você escolhia um computador que ninguém estava usando. O computador 5. Entrava num painelzinho de controle, clicava lá no computador 5 e liberava ele 1 hora. Colocava lá, 60 minutos. Enter. Na hora que você fazia isso, ele dava um comando lá na CPU lá do cara. Lá no computador do cara. Aí esse computador do cara, ele falava, olha, você tem 60 minutos agora, a partir de agora. Mas não começava a contar, contava quando o cara faria o login. Então ele ficava esperando, aguardando você aqui. A hora que você apertava Enter, ficava uma telinha lá para você apertar. Apertava Enter, abria a tela do Windows e ficava um reloginho contando aqui o tempo que você tinha. Então, durante aquele período, você ia usando o computador. Aí, a hora que faltava 10% para gastar, ele já avisava, olha, dava uma mensagem na tela, olha, falta mais 10 minutos. Entendeu? O cara estava sabendo. E o cara continuava. Se na hora que deve o tempo ele não fizesse nada, a tela fechava, bloqueava a tela. A tela ficava bloqueada e dava uma mensagem na tela. Olha, entre em contato com o administrador para liberar mais tempo se você precisar. Aí você saía do lugar, ia até lá a mesinha do cara e falava, quero comprar mais 10 minutos, 5 minutos, 1 hora. O cara pagava e ele liberava novamente. Tudo remotamente. Então tinha uma máquina aqui que controlava tudo isso daí lá. E depois de um tempo, a hora que liberava, ele perdia tudo? Não, voltava exatamente onde estava. Ah, o cara não quer mais. Ele ficou navegando lá na internet e não quer mais. Não precisava salvar, então ele tinha a opção aqui de excluir tudo. Ele fechava aquele usuário e perdia tudo que tinha lá dentro. Fazia uma limpeza na máquina. Se estava com um monte de site aberto, vamos supor que o cara estava lá acessando algum site pornográfico.
Um exemplo. Que não poderia. Aí, a hora que ele ia embora, eu não precisava ir na máquina dele para fechar. Eu só clicava aqui, fechar tudo que ele abriu. Ele ia lá e fechava tudo. Mandava um comando para o escalador de processo, ele falava, ó, fecha tudo que o seu usuário abriu. Ele ia lá e fechava tudo. E esse era o projetinho deles. Então, eles trabalhavam diretamente com o escalonador de processo. Legal, né? E isso tem anos, muito mais de 10 anos. Bem mais, foi logo que eu comecei a dar aula, isso daí deve ter uns 15 anos que ele fez esse projeto. Uns 15 anos atrás ele já fazia isso. Já trabalhava com escalador de processo, trabalhava em rede. Era bem legal o sisteminha deles. Chegaram a vender para algumas software house. Era bem interessante. Entendeu essa ideia de cotas? Sim, Desse professor. contexto? Subprocessos. A gente vai ver com mais calma depois essa parte do subprocesso. Mas basicamente a gente dá o nome disso de threads. É o dividir para conquistar. Normalmente, um processo ele roda em um único core, em um único núcleo. Esse é o padrão. Então, se eu pegar um programa que é gigantesco, tem uma tripa lá dentro, e tem 10 mil linhas de código, mesmo que eu tenha 10 núcleos, 60 núcleos no meu computador, ele vai rodar dentro de um único núcleo, um único core. Por quê? Ele pega aquele programa e roda o programa inteiro dentro de um único núcleo. E os outros núcleos ficam lá fazendo nada o tempo todo. Entenderam? Fica parado. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu programa e subdividir ele. Fazer, isso aí é o programador que faz quando está fazendo, divide em threads. O que é isso? Pega o seu programa e fala, olha, essa parte do programa eu vou rodar no primeiro processador. Essa outra eu vou rodar no segundo. Essa outra no terceiro. Então ele divide em vários pedacinhos o seu programa. Você tem que programar isso daí. O programador faz isso. Quando ele faz isso, o que acontece? Você usa todo o recurso do seu computador. Então agora o seu programinha, em vez de ficar preso dentro de um único núcleo, ele consegue rodar usando todos os núcleos do seu computador. Geralmente, quem faz esse negócio de trabalhar com subprocessos são jogos. Então, um jogo, você pegar hoje um jogo grande, quem joga aí deve falar quanto que está rodando, mas tem jogo que tem mais de 50 GB. Bem, eu já vi jogo de 100 GB. Chega a ser um absurdo. É praticamente um HD. É o jogo do cara. Mas é bem normal ter, principalmente em PS3, por exemplo, PS4, os caras colocaram aqui Cyberpunk. Você tem jogos acima de 20 gigas. E é bem normal. Qualquer PS3, PS4, você coloca lá o tamanho do jogo, tem lá 40 gigas, 50 gigas. Você já imaginou quantas linhas de código tem aquilo? Quanta informação tem lá dentro? Para rodar no único processador, ia ficar lento. Então, o que eles fazem? Divide o código em pedacinho. O programador fala: olha, essa parte é do inimigo, tratamento do inimigo, os inimigos que vão vir contra você. Ele joga isso dentro de um núcleo ou dois. O outro, ele fala: isso daqui ó, é renderização do ambiente. Aqueles passarinhos que ficam voando, as árvores balançando, eu coloco em outro núcleo. A física dos carros que vão explodir, casa que explode, eu coloco em outro núcleo. O meu personagem, movimentação do meu personagem, coloco em outro núcleo. Então eu divido o meu programa em vários pedacinhos. Para quê? Para poder usar todo o recurso do seu computador, usar todo o hardware que você tem disponível. Então, essa é a ideia de trabalhar com subprocesso. Ficou claro? Sim, professor, ficou. Então, quando a gente trabalha com subprocesso, o nome que a gente dá a isso é para threads. Então, o que acontece quando você usa várias threads no seu sistema? Normalmente, você ganha velocidade, principalmente em máquinas multiprocessadores, que tem vários núcleos.
Então, quando eu tenho vários núcleos, eu estou dividindo a tarefa. É a mesma coisa assim, ó. Imaginou você, sei lá, tem uma caminhonete e tem que levar 500 toneladas ou 10 toneladas. Tem 10 toneladas e sua caminhonete só transporta 1. Se eu for fazer sozinho, eu teria que fazer 10 viagens. Eu vou demorar um tempão para terminar. Se eu dividir isso daí e falar assim, olha, em vez de eu fazer isso sozinho, eu vou dividir, ó, faz esse pacote, divide de 1 tonelada em tonelada. Coloco 10 caminhonetes lá e coloco um pouquinho em cada uma. O que vai acontecer? Eu vou transportar muito mais rápido, concorda comigo? É muito melhor assim do que eu ter 10 caminhonetes paradas. É isso daí que você tem quando você tem um multicore lá, uma máquina com 10 núcleos. É como se eu tivesse 10 caminhonetes paradas lá dentro e só uso uma. E as outras caminhonetes? Fica parada. Então você está desperdiçando. Demora muito mais para terminar alguma coisa. E as máquinas ficam toda parada. Então, para não ter que esse negócio ficar núcleos parados, você pode dividir ele em pedacinhos. Entenderam? Uma coisa interessante quando ele trabalha com thread. Tudo que tiver dentro da thread é como se fosse um único programa. Então, eles compartilham a mesma memória, compartilha tudo. Então, a divisão dentro da thread, então, pegar meu programa e dividir ele em pedacinhos, é responsabilidade do programador. O SO, ó, tá nem aí para você, que você vai dividir ele em pedacinhos. A única coisa que ele faz, ele pega cada pedacinho e roda num processador. Mas ele não tá nem aí para você, de você, e que parte que eu divido? Quantas linhas eu coloco em cada uma? Programador que se vire. Ele que tem que decidir esse tipo de coisa, ok? Todas as threads é um programa só, todos compartilham a mesma região de memória. Então, se eu pegar meu programa e dividir ele em vários pedacinhos, ele ocupa uma região de memória só. Aí é uma região dividida em vários pedacinhos. Cada pedacinho roda dentro de um processador. Mas ele está tudo dentro da mesma região de memória. Ok? Comunicação. Um processo, ele pode passar informação para outro processo. Então, um programa pode mandar coisa para o outro. Quem aqui nunca utilizou, por exemplo, um Ctrl+C, Ctrl+V? Copia de um lugar e cola no outro. Está dentro da internet lá. O cara acha uma coisa que está lá dentro, fala: Nossa, esse negócio é legal. Marca um bloco, Ctrl+C. Vai lá dentro do Word, Ctrl+V. Pronto, entreguei o trabalho do Renato. Não preciso nem fazer nada, já achei na internet igualzinho, tá pronto. Ctrl+C, vem aqui, colo, ó, ficou zero, nem precisa digitar. O pessoal adora o Ctrl+C, Ctrl+V. É uma comunicação de processo. Você tem dois programas diferentes. Um é o browser e o outro eu tenho o Word. E eu consigo pegar e compartilhar dados. Na hora que eu dou um comando aqui, ele tem uma região de memória compartilhada. Então, como é que eu faço isso daqui? Existe no meu computador uma região de memória aqui, ó, que é compartilhada, todo mundo tem acesso a ela. Estou com o meu programinha, dei o Ctrl+C. O que eu faço? Eu pego esses dados e copio nessa região de memória compartilhada. Aí ela está disponível para quem quiser. Aí o meu outro programinha vai lá, dá Ctrl+V, ele pega o que tiver aqui nessa região de memória e cola lá dentro. Entenderam? Então isso é uma coisa, acho que bem comum hoje em dia, a parte de comunicação de processo. Então todo o sistema, todos os programas conseguem se comunicar. Principalmente no Windows, no Linux, nos sistemas mais modernos, eles têm uma área de memória que é compartilhada. Todo mundo pode pôr a mão lá. Não é nada seguro. Não dá para poder deixar, eu posso deixar uma coisa muito importante, dar Ctrl+C e deixar o dia inteiro lá? Não, porque se outra pessoa der Ctrl+C, o que acontece? Estou aqui. Substituir. Substitui, exatamente. Como é uma área compartilhada, todo mundo faz o que quer, todo mundo mete a mão. Peguei um arquivo aqui, estou dentro do Word,
dei Ctrl C, esqueci de dar Ctrl V, abri um browser e pegar uma letra A e der Ctrl C, acabou. Ele jogou tudo que tinha fora e copiou o A lá para dentro. Então é como se fosse uma área que eu posso colocar o que eu quiser. Só que todo mundo pode colocar o que quiser lá dentro. Então tem que ser rápido, né? Eu dou Ctrl C, já abro outro programinha e dou Ctrl V. Não dá para deixar o dia inteiro lá dentro. Concorda comigo? Sim, sim. Então, é assim que funciona a comunicação de processos. Eu tenho algum tipo de compartilhamento. Geralmente é uma área de memória, e essa área todo mundo pode fazer o que quiser lá dentro. Então, tipo, a gente acaba falando que ele não é seguro. Por que não é seguro? Porque você cola lá dentro, você não sabe se outra pessoa vai modificar ou não. Ah, eu acabei de dar Ctrl C, vem um outro, dá outro Ctrl C lá. Pronto, perdeu tudo. Já era. Não tem backup. Ah, dá para voltar? Não. Já era. Ok? O Douglas está perguntando aqui, professor, não ficou muito claro para mim a diferença entre thread e processo. Então, beleza. Vamos fazer por partes, então. Isso aí é bem importante. A gente vai ter uma aula só de thread depois, como fazer a thread. Mas vamos colocar aqui, vou colocar uma tela em branco aqui para explicar melhor para você. Então, como que funciona? Você tem aqui, quando você tem um único programa, então eu tenho uma memória aqui, a memória do meu PC. Memória. Aí lá dentro dessa memória, lá é um monte de caixinhas, né, que cabe um monte de coisa, eu coloco o meu programinha aqui dentro. Então você instala o seu programa aqui dentro. Coloquei meu programinha. Tudo bem? Aí o que acontece? Meu programinha está ocupando aqui a memória, beleza? Instalei meu programinha. Na hora que ele vai rodar, ele vai lá na CPU, que tem a CPU do seu computador. Ele vai pegar esse programa inteiro e vai jogar em uma única CPU. Mesmo que você tiver 4 núcleos lá, ou no caso aqui, 2 núcleos, ó. Eu tenho a CPU número 1 e a CPU número 2. Ele vai pegar todo o seu programa e jogar tudo para ser executado na CPU 1. Então, uma CPU fica funcionando e as outras CPU fica fazendo nada. Isso é um processo, o normal de um processo. Ele tem um único núcleo, tem uma única thread. Então, por padrão, todo programa que você usa, ele tem lá dentro uma única thread de execução. Então, ele ocupa um único núcleo do seu processador. Beleza? Quando eu faço multithread, então eu passo até a memória aqui, continua tendo meu programinha. Mas aí você, programador, divide, fala, olha, isso daqui eu quero que rode na primeira CPU. Esse outro bloco eu quero que rode na segunda CPU. Tudo isso daqui é o seu programa. Continua sendo o seu programa. A única diferença é que eu divido em blocos, eu divido em pedacinhos. A memória é a mesma, tá vendo? Ele está ocupando a mesma coisa. Só que dentro eu divido ele em pedacinhos. Eu dou comando, falo, ó, isso daqui vai rodar em uma CPU. Aí o que Professor, acontece? Oi. eu fiquei com uma dúvida referente à memória. Quando você disse que sobre o Ctrl+C e Ctrl+V, eu não consegui perguntar antes, desculpa. Quando a gente dá um Ctrl+C num bloco de texto, por exemplo, dependendo do tamanho, é bem rapidinho. Mas às vezes a gente pega um conteúdo mais pesado e aí ele demora bastante. Isso tem relação com a velocidade da memória, do HD ou do processador? Do HD e da memória. Porque geralmente ele vai deixar isso daí no arquivo de swap. Ah, Aí tá. fica dentro do HD. A gente vai ver isso depois. A gente vai ver em swap daqui mais umas 2 aulas. Mas tem a ver com aquele negócio lá de deixar arquivado e depois passar para outro lugar, né? Exato. É independente do tamanho, professor, o Ctrl+C, ou tem alguma restrição? Não tem tamanho. Você pode colocar o que quiser lá dentro. Ah, tá.
Beleza, Se valeu. quiser colocar uma coisa de 10 GB, ele deixa. Mas a memória nunca vai impactar nisso. Tipo, se eu tiver uma memória de 2 GB DDR2 e eu quiser copiar 50 GB de espaço. Nossa, aí vai ficar lento pra caramba. Porque então aí, é memória mesmo, né? não cabe na memória, ele joga para dentro do HD. Ah, Temporariamente. Ele é sempre o que você tem disponível. Vamos supor que você tem 1 GB disponível. Você está querendo copiar um arquivo de 50 GB. Não cabe aqui. Então o restante dele tem que colocar dentro do HD. Aí demora o tempo de cópia para dentro do HD. Tá bom, beleza. Obrigado, professor. Beleza? Então, só terminando aqui a parte de thread. Então, o que acontece? O thread, eu como programador, eu divido em pedacinhos. Aí, na hora que ele executar, ele vem aqui na CPU, no seu processador, e lá tem várias CPUs ali dentro. 1, 2. Aí ele pega esse pedacinho aqui, ó, e roda na primeira CPU. Esse outro pedacinho dentro da outra CPU. Então, se eu for olhar, o programa está aqui. Qual é a diferença? Ele tem várias execuções, que a gente chama de thread, que é vários bloquinhos desse daqui. Então, os dois são programas. A diferença é que, normalmente, o programador faz uma tripa. Programa tripinha. Fica digitando igual um louco. Tem 10 mil linhas de código. Ele vai rodar as 10 mil linhas dentro de um único núcleo. E os outros vão ficar parados, sem fazer nada. Tudo bem? Se eu pego e divido ele e falo, olha, essa parte eu quero que rode em um núcleo. Essa outra eu quero que rode em outro núcleo. Aí isso é um sistema multithread. O mesmo programa, ele divide e cada pedaço do programa roda dentro de uma CPU. Entenderam isso daí? Então, o processo é o mesmo. O processo é o seu programa. Tá vendo aqui, ó? O processo aqui é o mesminho. A diferença é como que você vai dividir o seu programa. Uma tripa só ou vai dividir ele em bloquinhos? Esse negócio de dividir o meu programa em bloquinhos para rodar cada bloquinho dentro de um processador, isso é thread. Por padrão, o que vocês aprendem na faculdade? Fazer programa tripinha. O que é um programa tripinha? Um programa com tudo dentro que roda dentro de um único núcleo. É assim que vocês aprendem a programar. Então, todos vocês são ensinados a trabalhar com um único núcleo. Então, mesmo que você compre uma máquina com 64 núcleos, comprei o AMD Threadripper com 64 núcleos reais e 128 virtuais. Paguei 12 pau no processador. Beleza, a hora que você for rodar o programinha que vocês aprenderam a fazer, ele vai rodar dentro de um único núcleo. E os outros 63 núcleos vão ficar parados. Entenderam? Professor, Pode falar. A gente é ensinado dessa forma por conta de acessibilidade? Tem alguma coisa a ver ou não? Não. Vocês são ensinados porque é mais fácil de entender assim. Entendi. Porque vocês começam com a parte de lógica. A lógica, vocês estão começando a aprender a programar. Como não tem aquela lógica assim maravilhosa ainda, porque lógica é com o tempo. Você faz um monte de vezes até você aprender. É a mesma coisa. Como que você aprendeu a andar? Já viu o nenê como é que aprende a andar? Ele vai e cai, vai, cai, vai, cai. Ele levanta um pouquinho, cai de novo. Ele vai caindo até uma hora que ele aprende a andar. É assim que vocês aprendem a programar. Faz, não dá certo, faz, não dá certo. Melhorou, fiz um pedacinho melhor. Aí vou fazendo melhor. Então, com o tempo, vocês vão pegando a lógica. A lógica é igual andar de bicicleta, é igual a saber andar. Você vai cair um monte de vezes até aprender. É assim com a lógica. E como é uma lógica, às vezes demora para aprender, o cara fala, em vez de complicar, eu vou fazer da maneira mais simples possível. Uma tripinha para poder fazer com que o cara entenda o que está acontecendo, a sequência que tem que ser feita. Entendeu? Ele não ensina a ficar dividindo. Por quê? Porque aí a sua lógica começa a ficar mais
complexa, entre aspas. Então, todo mundo que ensina, mas é isso só no Instituto Federal? Não. É na Unesp, é na USP, é na Unicamp, é em qualquer faculdade, pessoal. Todas, sem exceção, vão te ensinar a programar em tripinha. Aquela programação sequencial que usa um único processador. E se eu quero aprender a usar thread? Ótimo, você vai aprender por conta própria. Normalmente é isso que acontece. Entenderam? Até aqui alguma dúvida? A Marinha fez uma pergunta para mim. Isto quando tem mais de uma pessoa usando o PC? Agora eu não sei que parte que ela perguntou. Maria, você me ajuda aí, qual a sua dúvida aqui que eu não entendi? Oi, professor. A minha dúvida é assim, quando dá o Ctrl+C e não dá o Ctrl+V, fica disponível para todo mundo usar e compartilhar, se você quiser. No caso, tem mais de uma pessoa usando o mesmo PC. Não necessariamente precisa estar mais de uma pessoa. A própria pessoa, você deu Ctrl+C, ele está compartilhado. Vamos supor que o seu PC tenha várias pessoas utilizando ele. Se tiver, está disponível para todo mundo. Sim. Mas no caso, se tiver só eu usando, eu ia ficar tranquilo, lá ninguém vai mexer. Só não pode dar outro Ctrl+C seguido, senão você perde o que você fez antes. Sem querer, sim. por exemplo. Vamos supor que você pegou um texto. Fala, nossa, que texto bonito. Ctrl+C. Aí fecha o programinha. Você perdeu, não tem mais ele. Tá tudo na memória do Ctrl+V só. Aí, sem querer, você dá Ctrl+C em alguma coisa. Sim, agora entendi. Aí você perde tudo que você fez. Ok. E assim que eu dou Ctrl+C e Ctrl+V, já compartilhou, aí já essa parte apaga. Exato, tá ali dentro. Quando você dá Ctrl+C, deu Ctrl+V em algum lugar, o Ctrl+C ficou armazenado. Então, até alguém colocar outra coisa no lugar, ele vai ficar lá disponível. Mesmo que eu peguei ele e colei, deu Ctrl+V. Sim. Entendeu? Tipo a impressora também, acontece com a impressora, assim. A gente imprime alguma coisa e fica lá. Aí, se for imprimir novamente e não fazer os comandos certinho lá, ela imprime a mesma coisa o tempo todo. Ficaria no cache. Se você não limpar o cache. Hoje em dia as impressoras são mais inteligentes um pouquinho, pelo menos a grande maioria. A hora que ele acaba de imprimir, ela limpa o cache. Certo. Então ela Agora limpa o Ctrl+V aí da vida, esse espaço de gerenciamento. agora eu entendi, professor. Eu tô nessa aí, professor, eu tô igual o bebê, eu tô caindo, levantando, caindo, levantando. Mas, Não, isso é normal. Todo mundo começou assim. eu não vou desistir, não, vou tentar até ver o meu. Então tá bom. Pessoal, uma Obrigada. coisa vocês vão de nada. Uma coisa vocês vão perceber é que demora para aprender a lógica de programação. Infelizmente, não existe um negócio que eu possa abrir a cabeça de vocês e falar, agora todo mundo tem lógica de programação. Não dá. Você vai ensinar, aí a pessoa, e como que eu vou ganhar lógica de programação? Meu professor sempre falava um negócio, bunda na cadeira. Eu falava, pô, mas é bunda na cadeira? O que é bunda na cadeira? É sentar e programar. A primeira vez que você fizer o programinha vai ficar horroroso. Não vai funcionar, vai dar pau pra caramba. Você fala, nossa, eu vou desistir dessa porcaria. Aí na próxima vez já melhora um pouquinho, tem menos pau. Aí você consegue fazer um programinha, rodou. Legal, rodei. Deixa eu ver agora se eu fizer tal coisa. E você vai mudando. Você vai fazendo um monte de programinha até você aprender. Não existe nenhuma outra maneira de aprender a programar se não for sentar, faz um programa, modifica alguma coisa. Agora eu quero fazer tal coisa. Tentar fazer. Vai dar pau um monte de vezes até o negócio funcionar. Não existe outra solução. Única e exclusivamente essa solução. Entenderam? Tranquilo, senhor. Então,
Aqueles que estão meio desesperados aí, meu programa eu não consigo programar. Meu, não vai ter jeito. O senhor demorou bastante tempo? Demorei. Bastante mesmo. Várias vezes. Eu olhava assim e falava assim, eu tinha uma professora chamava Andréia, ela dava aula de programação. Eu olhava e falava assim, meu, como que essa mulher consegue dar aula de programação se ela não precisa, ela pega meu programa, só olha a listagem assim e fala, ó, tá um errado aqui, ó. Então como é que ela sabe que tá errado ali? Tem um computador na cabeça dela, tem um compilador. Com o tempo você vai ter esse mesmo compilador. Você vai bater o olho e falar, o erro tá aqui, ó. Tudo bem? É com o tempo. Vocês vão fazer um monte de vezes até se acostumar com isso. Isso é para tudo. Quem aprendeu a dirigir carro, a primeira vez que dirigiu o carro, como é que era? O carro já saía trupicando, engatava sem apertar a embreagem. Então, para quem dirige carro, sabe o que eu estou falando aí. Corria Não no meio conseguia. do sinaleiro. Vai sair o carro e morria no meio da rua. Aí, com o tempo, você vai melhorando. É fazer um monte de vez. Aí você fala, nossa, agora aprendi. Deixa eu ver o que acontece se eu puxar essa alavanca para trás. Olha, engatei a segunda. Ó, o carro tá andando em segunda. E se eu apertar esse outro botão? Aí você vai fazendo uma combinação. Até que você aprende. Isso vai com o tempo, pessoal. A Isabel falou assim, ó. Esquece de embrear quando vai frear. Exatamente. Vai frear, você vai apertando o freio e aperta a embreagem para o carro não morrer. Aí você aperta o freio, o carro para no meio da rua. Isso, com o tempo, você vai refinando. Então, daquele cara que não sabia andar, dali a um pouquinho você tá um ás, acelerando, faz a curva bonitinho, sabe andar. Tem uns caras que ainda ficam zoando o carro depois, sai cantando os pneus, sai dando cavalo de pau, zoando plantão no meio da rua, que não pode. Então, o que Fazendo uns acontece? drift, deve ser. Faz drift. Então, o cara vai melhorando com o tempo. Programação, pessoal, é exatamente a mesma coisa. Então só programando que eu vou ficar bom como programador? Só. É igual carro. Não tem como você falar assim, olha, eu tenho como aprender a dirigir carro sem passar por tudo isso? Sem sentar no carro, sem ter que apertar um monte de vezes a embreagem, ver o carro pulando. Agora eu sei para que serve a embreagem. Não tem como. Por mais que eu vou lá e fale para vocês, vocês só vão descobrir quanto que você tem que apertar de força, quanto que você tem que soltar do pedal, fazendo. A experiência, o repetir de fazer várias vezes, vocês vão ficando bons. Programação vai ser exatamente a mesma coisa. Os primeiros programas nunca vai rodar, vai dar um trabalhão, você fala, nossa, dá vontade de desistir desse negócio. Não desista. Faça um monte de vezes, até uma hora você falar, agora entendi. Agora eu sei fazer o programa. É assim que funciona. Entenderam? Todos entenderam o que é esse thread, então? Pode falar. Todos entenderam aí, pessoal, como é que funciona essa parte, então, de thread? Então, o thread, você aprende normalmente na faculdade? Não. Por que não, professor? O cara é xarope? Não, é para facilitar. Se vocês estão começando a lógica de programação, quanto mais eu complicar, pior fica. O pessoal está avisando aqui a Maria, o microfone está aberto, Maria. Já não está mais aberto. Mas entenderam a ideia? Então, com o tempo, vocês vão como chama? Melhorando. Então, por isso que a gente não ensina no comecinho como trabalhar com thread. Nem o Instituto, nem a USP, nem a Unicamp, nem qualquer outra faculdade. Mas eu preciso saber, é bom eu saber isso? Sim. Por quê? Porque hoje todos os computadores têm mais de um núcleo. Eu tenho um i3 aqui em casa. Você pode olhar que tem pelo menos 2 núcleos. 4 núcleos. Tem processador que tem lá 8 núcleos, 16 núcleos. Então não adianta você comprar uma máquina, um supercomputador, se depois você não usa ele. Então tem que aprender a usar o que vocês têm. E como que eu uso o que eu tenho? Trabalhando com thread. Entenderam a importância?
Entendi, professor. Sim. A Luana está colocando aqui que lembrou que eu passei uma atividade dessa daí no semestre retrasado. Sim, eu adoro fazer isso para vocês aprenderem pelo menos um pouquinho, nem que for um pouquinho, de como programar com thread, que é bem legal. Ah, dá trabalho? Dá. Mas pelo menos vocês aprendem a fazer uma vez. A hora que eu sair da faculdade e um dia precisar, falar, o Renato falou alguma coisa de thread. Deixa eu ver como é que faz isso. Busca no YouTube, busca no Google. Vai ter um monte de exemplo lá, você vai rodar e vai falar, agora eu já sei. Realmente funciona. Faça um teste de um programa que tem algum tipo de processamento, rode ele com um único núcleo e depois rode ele usando um sistema multithread e vê a velocidade que vai dar. Principalmente no sistema de cálculo, que usa bastante processador. Pode falar. Você depois consegue disponibilizar para a gente algum sistema, algum software famoso que foi feito numa linha de códigos para apenas um núcleo? Ou a maioria é assim? A maioria é assim. A maioria é assim, entendi. Eu pensava que a maioria era feita para mais de um núcleo. Não, a maioria é por núcleo só porque os programadores são porco. Esse é o problema. O cara não quer ter dor de cabeça. Vou fazer uma tripa aqui, ó. Tá chique. Então, você vai aí, a maioria trabalha com uma única thread. A grande maioria. Ou outro programa bem feito que trabalha em multithread. É que eu fico estranhando um pouco, professor. Tá, eu programei para ser feito em 2 núcleos. Aí o computador vai e tem um núcleo só, monocore. Aí, que é difícil de achar. Mas, enfim, é um exemplo. Aí, como que o sistema vai responder? Ele vai tentar habilitar aqueles 2 processos no mesmo núcleo, é isso? Exato. Como se tivesse 2 programinhas rodando no mesmo núcleo. Ele roda um pouquinho um, depois um pouquinho outro. Rodeia um pouquinho outro. Não. Eu digo, o programa foi articulado para rodar em 2 núcleos. Aí chega num PC. Mas só tem um físico. Só tem um. Exato. Isso. Então, o que acontece? Tem 2 pedacinhos para rodar. Aí ele roda um pouquinho esse pedacinho, depois roda um pouquinho outro pedacinho. E vai rodando. Como entendi. se fossem 2 programas separados. Entendi. Eu lembro que teve uma época que eu ficava na mó pira, que eu vi um vídeo lá no YouTube falando assim pra gente descobrir e ativar todos os núcleos do computador. Eu ficava na mó pira. Será que meu núcleo tá funcionando mesmo? Que meu computador tá bem? Não adianta ficar na maior pilha, aí o seu programa nunca usa. Não adianta nada. Eu tinha ideia disso, professor. Gastei um tempo, mas enfim. O que você faz para usar todos os núcleos? O seu programa tem que estar preparado para rodar em vários núcleos. Tem uma opçãozinha lá do Windows, se você procurar, você consegue ativar o segundo núcleo, umas paradas assim. Mas... Sim, o que eles fazem? Porque normalmente você tem vários programas rodando no seu computador, não é só o seu programa. Você tem o antivírus, você tem a internet, você tem o e-mail. Aí ele pega o Windows e distribui, coloca um pouquinho em cada núcleo. Eu vou pôr o programa de e-mail e o programa tal no núcleo 1. O programa tal e outro núcleo no núcleo 2, e assim por diante. Entendeu? É isso o máximo que o Windows faz sozinho. Mas ele não consegue pegar o seu programa e dividir ele em todos os núcleos. Vamos supor que você faça um jogo e não pense em thread. Você nem sabe que existe thread. Você faz aquela programação gigante lá dentro. O que vai acontecer? Mesmo que você tenha vários núcleos e os núcleos estejam sem ninguém rodando nada, o seu programinha vai rodar só no primeiro núcleo. Ou no segundo núcleo que estiver disponível. Mas ele roda naquele lá e só. Não roda nenhum outro. Tá, professora, agora que você falou, eu pensei numa coisa. Não é culpa do programador aí fazer o código num núcleo só, não. É culpa do Windows que não sabe ler o programa. Aí, ó, por um mundo onde o Windows sabe dividir nosso programa. Não, mas você pode esquecer que ele não vai dividir sozinho, porque ele não sabe em que parte que ele pode dividir. Entendeu? O Windows não é tão esperto assim de dividir a programação. Então, ele vai rodar num só. É o que ele sabe fazer. Você, programador, tem que falar, olha, esse pedaço aqui eu posso rodar separado dos outros. É independente um do outro.
Por exemplo, num jogo, o inimigo e você, ele pode rodar independente. Por quê? Porque para um inimigo andar, você não precisa... Ah, ele só vai andar quando eu apertar a setinha para o lado. Não é assim. O inimigo está andando lá. Para poder ter essa noção até de inteligência. Você vê o inimigo lá andando sozinho, você vê lá, você está com um sniper lá, aí você vê o carinha andando lá pelo meio da mata. Por que ele está andando sozinho lá dentro? Porque está em outro núcleo. Se fosse no seu, ele ia ficar travado. Aí quando você andasse, o inimigo andava também. Aí ficava aquela porcaria daquele jogo, né? O Gustavo colocou, por isso não jogo com ele. Eu jogo, eu não sei que jogo que é. É o LOL? Ah, porcaria. Entenderam, pessoal? O pessoal colocou aqui o jogo que eu mais odeio nessa. Não que eu mais amo. Professor, nesse curso aqui, a cada 3 pessoas, 4 joga LOL, professor. É um absurdo isso. Aquilo é uma porcaria daquelas. Mas tudo bem. Cada um tem os seus gostos. Mas pelo menos você viu que a ideia de SO, qual que é? Vocês estão notando que é ensinar as coisas que deveriam ter? Em nenhuma outra matéria ninguém vai falar de thread para você. Só aqui. Também não jogo Free Fire também não, porque eu também não gosto. O último que eu joguei, que eu gostava pra caramba, deixa eu ver o nome dele, era de um cara que tinha uma armadura da Crytek, o jogo, Crysis. Foi o último jogo que eu rodei até o final. Aê, e era bem legal. Eu zerei, as 2 versões que tinha, eu zerei inteiro. Adorava o jogo. Depois nunca mais joguei. Aí desisti. Ah, deixa quieto. Hoje em dia eu não jogo mais nada. Jogar o novo Doom, professor. O Doom, eu também, quando lançou o primeiro, que isso faz uns 20 anos atrás, eu joguei, zerei, tinha os 2 Doom 1 e Doom 2. Fui até o final, zerei ele até o finalzinho. Ficava lá uma semana jogando aquela porcaria. Doom, Crysis, professor gosta de jogo de tiro. Exato. É muito. Ou simulador. Também adoro simulador. Tipo de corrida, essas coisas assim. Eu não sei, você estava falando da quantidade de gigas de jogo, já que você gosta de tiro, depois dá uma olhada no peso do Call of Duty. O Call of Duty É gigante. tá maluco. Os Call of Duty novo não roda nem no meu computador. Tá, é doido. Os cara, mas também o cara faz de tudo. Você vai ver lá, é perfeito. Parece que você tá num cenário de guerra. Deus me livre. E outra, você é ambiente livre, né? Você vai andando para tudo quanto é lado, entra dentro das casas. Haja programação para aquilo lá. Eu gosto de Crysis. Eu tenho até hoje guardado aqui. Aquilo é uma relíquia, mas é bom demais. Eu adorava aquele jogo. A imagem e a física dele era fantástica. Os novos também são muito bons, velho. Sim, melhoraram muito. Eu gostava também do Atari. Na minha época eu adorava River Raid. Aquilo rodava num único núcleo. Você via aqui, ó, o cara tava parado aqui, os aviões nem mexia, você tinha que chegar perto para ele mexer. A inteligência era 0. Aí o pessoal usando bastante aí o Call of Duty. Beleza? Até aqui alguma dúvida? E pensar que não tinha algo mais inovador do Atari. Eu adorava Atari, você não tem noção. Como eu gostava, jogava um monte de coisa nele. Tinha um que era tipo um supermercado que você corria atrás do bandido, subia vários negócios. Tinha outro que eu tinha um carinha com helicóptero em cima que ficava andando, jogava umas bombinhas. Nem lembro o nome dos jogos, mas porque isso daí faz muitos anos já. Muito mais de 20 anos, uns 25 anos para mais. Ó, professor,
Você que Oi. gosta de jogo de tiro, ó, tem aqui o Hitman 2 para você, professor. O Hitman 2. Só que você só vai precisar só de 150 GB só no, disponível para baixar, tá bom? Ah, tá. Não vou nem colocar um treco nesse daí. Nem roda no meu. No meu computador não sabe nem o que é isso, coitado. Meu computador tem 8 anos. Se eu colocar, ele vai acabar com o HD, só com um jogo. Imagina eu rodar um trem desse. O Battlefield 2042 deve ser pequenininho. Você é louco. Esses jogos novos, pessoal, você tem que ter computador, tem que ter placa de vídeo nervosa. Quase 1 tera. Não cabe nem no meu computador, não cabe um trem desse daí. Nem pegaria. Eu não sei nem como é que os caras fazem para poder mandar pro cara. Ele manda um HD? Porque que mídia que vai um negócio Que desse? isso, senhor. Internet 500 mega tá aí pra isso. A minha internet é de 100 megas, não tem nada a ver. Não, o meu é porcaria. O meu, Hoje em dia não eu tinha existe que. mais mídia física, não, senhor. Só mídia digital. É, porque também não tem nenhuma mídia que conseguiria pôr isso daí, a não ser que o cara comprasse. Mas já imaginou? Baixar 1 tera? E onde que vai armazenar 1 tera? Você tem que ter um HD de pelo menos 1 tera no seu Mas, computador para assim, poder baixar. compactado ele não fica 1 tera, né, senhor? Por exemplo, o GTA V você baixa em 60 gigas, ele ocupa tipo 150, tá ligado? Então, mas Aí mesmo provavelmente assim, você ia mas você baixar tem uns que ter um 500 HD. gigas. Não, sim, Então, com certeza. mas aí você tem que ter um HD de 1 tera só pro jogo. Você é doido, muito dinheiro. Não dá não, eu não tenho esse recurso não. E minha máquina aqui é a máquina antiga. A minha é uma... Deixa eu ver até o nome da minha máquina. Avel. Esqueci até o computador que eu tinha. Mas é um Avel de 4ª geração. É um Avel. A máquina na época era muito boa. Mas hoje, coitada, já tem muitos anos aí pela estrada. Essa Avel era uma máquina, na verdade, era uma marca chinesa. Mas é uma máquina legal. A Avel, o Zambon tem o note da Avel. Isso, tem mesmo. Ele comprou, alguns professores compraram depois que eu comprei. É uma máquina que vem da China, basicamente, montada aqui no Brasil. São máquinas, quando você compra bom, tem uma configuração legal, mas normalmente elas são pesadas, bem pesadas. Então é a máquina que pesa 3 quilos. Você fica carregando, parece que não é nada, mas aí você coloca um monte de coisa, você anda uma mochila nas costas. Mas tem máquinas hoje, assim, legais, tipo da Dell, que é mais fininho, essas coisas assim. Mas enfim, não é isso que a gente nossa aula de hoje. Vamos voltar para os processos. Vamos voltar para a thread. Acho que todo mundo entendeu thread agora, né? Tranquilo, professor. Então, para que serve thread? Para ficar mais rápido. Qual é o modelo do quê? O Christian perguntou aqui. Qual é o modelo? Ah, do meu PC? É velho. Deixa eu ver aqui no PC. G1511 Fire. Isso que está escrito aqui. Avel G1511 Fire. É antigo. É um i7 de 4ª geração ainda. É velho. Nós estamos indo para a 11ª, cada uma é 1 ano. É só fazer as contas, né? Estava na 4ª, nós estamos na 11ª. É uma geração a cada ano. Então, só tirar um do outro, vocês vão ver que é novíssimo, né? Aí tem PCs mais novos aí que tem uma configuração legal. Bem. Mas enfim, vamos voltar para nossa aula aí. Então, como que funcionava então? O meu é ainda i3 e sofro. Imagino.
Processador, hoje em dia, conta bastante. Tem muita coisa que é muito pesada. Precisa de processador. Então, sistemas em lote. Então, os primeiros tipos de sistema, o que era um sistema em lote lá dentro? Ele ia lá, rodava o primeiro programa inteirinho até terminar, depois rodava o outro e assim por diante. Ele ia rodando em sequência, pessoal. Então, ele rodava o primeiro programa inteiro, a hora que terminava, rodava o próximo. Então, qual que era o algoritmo de escalonamento? Nenhum. O escalonador só tinha que pegar, colocava esse programa aqui, o primeiro programa para ser executado, ele executava até o final. Quando terminava, o escalonador de processo colocava o próximo programa, ele rodava até o final, depois colocava o próximo programa, rodava até o final. Então, ele não ficava trocando entre um programa e outro. Ele rodava todos os programas até o final. Qual é o problema disso? Esse último aqui, ó, esse último programa aqui, ele vai demorar pra caramba para ser executado. Por quê? Tem que executar todos os outros aqui em cima para chegar a vez dele, para ser executado. Se um desses programas aqui demora 10 dias ou 20 dias para fazer, ele ia só ser executado depois dos 20 dias. Então, e quanto que demorava esse daqui? Esse daqui podia demorar 1 segundo. Era um programa super rapidinho. Demorava só 1 segundinho para ser feito. Mas ele tinha que demorar, ele demorava para ser executado, porque primeiro ele tinha que executar esse programa inteiro. Aí depois que terminasse tudo, rodava 1 segundo e acabava. Então isso é um algoritmo de lote. É bem antigo. Hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de coisa. Tudo bem? Por quê? Porque às vezes você tem um programinha super pequenininho que demora pra caramba por causa do outro que é gigantesco. Não é justo. Ok? Isso, então, é um algoritmo de escalonamento em lote. Pouco utilizado no nosso dia a dia hoje em dia. Então, vamos ver. Então, um bom algoritmo de escalonamento, o que ele precisa ter? Ele precisa ser imparcial. Eu não posso falar assim, olha, se é o programa do Renato, ele tem que rodar mais do que o programa do João. Não pode. Ah, se é jogo, roda primeiro o jogo e deixa o Word para trás. Você não pode fazer isso daí. Todos os programas têm que ter o mesmo direito ao processador. Então, todo mundo tem que rodar, teoricamente, em partes iguais. Ou algo semelhante a isso. Ele tem que ser eficiente. Manter o quê? Todas as CPUs o mais utilizado possível. Se eu tenho 4 núcleos, um bom algoritmo de escalonamento usa os 4 núcleos. Usa todos que for necessário. Ah, mas e se for no notebook? O algoritmo tem que ser outro. Porque quando eu coloco um monte de CPU para rodar, ele gasta bateria. Então ele evita colocar um monte de CPUs, a não ser que você precise, ele vai ligando as CPUs conforme a necessidade. Então, se eu tenho 4 CPUs e eu não estou rodando quase nada, as outras 3 ficam desligadas, só roda em uma. Se começar a pesar, se eu ver que eu tenho muita coisa numa CPU só, ele começa a ativar as outras CPUs. Por quê? Eficiência. Eu tenho que manter a bateria do meu notebook. Então, quanto mais CPUs eu ligar, mais energia vai gastar. Entenderam isso? O que mais que o meu sistema tem que ter? Ele tem que ter resposta. Respostas rápidas. Eu não posso clicar e ele falar, estou rodando aquele outro programinha. Pera lá que já eu te atendo. O que acontece se você fica mais de 2, 3 segundos e o programa não roda? Chute. Se o cara já começa a chutar o computador, já começa a bater no mouse, não está funcionando, não sei por que não está funcionando. Ou vai lá no teclado, não sei por que não está funcionando esse teclado. Tudo bem? Já começa a bater no teclado, bate no mouse, bate no computador. O cara não tem paciência. 2 segundos, 3 segundos ele fala, travou. Você dá Ctrl Alt Del para reinicializar. O cara não tem paciência. Então, ele tem que ter uma resposta rápida. Para o usuário interativo, 1 segundo, 2 segundos no máximo. E ele já tem que fazer
uma resposta. Tudo bem? O algoritmo tem que pensar nisso. Turnaround. O que é isso? No usuários em lote. Ele sair o mais breve possível. Tudo bem? Conseguir colocar coisa para fora rapidinho. O cara tem que cuspir os resultados o mais breve possível. O cara não pode esperar 20 dias para ter a resposta. Então, roda um pouquinho cada um para aquele processo de 1 segundo já rodar e já dar a resposta para o cara para liberar logo o processador. E ele tem que ter vazão, throughput. Quer dizer, tentar utilizar o máximo possível da sua CPU. Explorar ela, não ficar... A CPU é muito cara para ficar parado. Então, o meu programinha, o certo seria que ele adivinhasse que tem que dividir o programa em thread. Esse seria o algoritmo perfeito. Tudo bem? Um algoritmo que dividisse, pegasse o meu programa, que eu fiz uma tripa, e dividisse ele em pedacinhos e rodasse cada pedacinho dentro de um processador. Então, criasse as threads automaticamente. Esse seria o algoritmo ideal. Tem isso daí? Não. Se um dia vocês fizerem, vocês ficam ricos. A Maria falou assim que está sofrendo muito aqui, só de falar em algoritmo. Ô, louco. Mas é normal, Maria. Todo mundo sofre o algoritmo. Eu já sofri, todo mundo já sofreu. Fica assusta que isso daí é normal. Às vezes a gente reprova, toma pau em uma matéria ou outra, mas aprende, viu? Isso daí, mas não tem jeito. É só com o tempo. Tem que fazer um monte de vezes. Isso porque vocês não viram programação para web. Ô, Luana, não espanta o povo. A Luana quer matar todo mundo do coração aqui e desistir da disciplina. Não faz isso, não. Um tempo depois vocês vão falar, nossa, como eu quero voltar naquela disciplina lá, era tão mais fácil. Na época que vocês falam, nossa, a disciplina é difícil. Aí vocês vão lá na frente e voltam e falam, nossa, aquela disciplina era fácil pra caramba, né? É assim que funciona. A Luana falou que ela tá assim agora. Basicamente todo mundo fica assim. Tudo bem até aqui quanto ao algoritmo de escalonamento? Então, o que seria um bom algoritmo de escalonamento? Só que, quando a gente vai fazer um algoritmo de escalamento, sempre vai acontecer a primeira coisa. Não ouvi a pergunta, professor. Eu perguntei se tinha dúvida até aqui, nessa parte aqui, do que seria um bom algoritmo. Tá, beleza. Na prática, nunca a gente consegue fazer o ideal. Então, o que acontece? Sempre alguma coisa é penalizada. Então, para o negócio rodar, algum programinha fica esquecido, um vai ter que rodar menos do que o outro. Nunca você vai conseguir um algoritmo que ele seja o ideal, seja perfeito. Existe algoritmo perfeito? Não. Não inventaram ainda. Cada fabricante testa vários algoritmos, a gente vai ver vários aqui, mas não tem como agradar todo mundo, pessoal. Sempre alguém sai no prejuízo. Bem, o fabricante tenta, mas mesmo com a Microsoft, a Linux, qualquer um, sempre alguém sai no prejuízo. Nunca vai poder falar, nossa, esse foi o algoritmo perfeito, rodou no menor tempo que existia. Não, a gente vai ver que existe vários algoritmos, perfeito nenhum. Entenderam? Exato. Vitor colocou aqui. Se existisse um algoritmo perfeito, não tinha hacker. Exatamente. Então, como tudo é invadido, invade a NASA, invade o Pentágono, invade qualquer coisa, vocês podem saber que não existe nada perfeito. Ok? Tá, até agora ninguém inventou nada que fala assim, nossa, esse é o algoritmo. Isso sim é o melhor escalonador que existe na face da Terra. Não tem. Ok? Sempre um errinho tem, uma penalização tem,
alguma coisa tem ali dentro que estraga alguma coisa. Tudo bem? Mas a gente vai ter que estudar alguns algoritmos. Então, vamos ver alguns algoritmos ali dentro. Então, nós podemos trabalhar com alguns aí que tem no mercado. Então, esses são os mais tradicionais que o pessoal consegue implementar. Ok? Então, nós temos ali round robin, prioridade, múltiplas filhas, algoritmos em lotes, assim por diante. Eu quero falar com mais calma todos eles. E nós estamos às 10h10 da noite. Será que dá tempo de eu fazer isso daqui? Essa parte acho que eu consigo. Pelo menos esse slide. Depois o outro slide fica para a semana que vem. Então vamos embora. Primeiro algoritmo que vocês vão ver bastante. O nome dele chama Round Robin. Parece coisa de Robin Hood, né? O que é Round Robin? Tudo bem? Normalmente é baseado. Tudo vai algoritmo. Fui limpar a geladeira e vi. Essa não entendi. Tudo vai algoritmo. Essa eu não entendi, Maria. Professor, eu fui limpar minha geladeira, aí eu nunca tinha observado. Aí eu vi lá, estava escrito assim, algoritmo. A minha geladeira já é feita com um algoritmo. Aí que eu observei, eu falei, eu nunca tinha observado isso, também nunca prestei atenção. Aí, depois que eu entrei aqui para fazer a faculdade, que eu comecei a observar algumas coisas e tudo vai algoritmo. Tudo tem uma sequência lógica. Sim. Sabe como que a geladeira da avó dele é assim, toda inteligente. Isso é normal, isso leva a evolução, pessoal. Então, vamos lá aqui dentro. Então, o que nós temos? O que é o Round Robin? Round Robin é um dos algoritmos mais simples que tem. Eu divido por tempo. Então, eu vou dar uma fração de tempo para cada programa, para cada processo. Então, quando eu vou executar, eu falo, olha, todo mundo vai ter direito a rodar, vamos supor, quanto é o tempo que cada um vai ter. Eu vou dar 1 segundo. Então, todo o programinha, o cara roda 1 segundo, vai para o final da fila. Roda 1 segundo, vai para o final da fila. Roda 1 segundo, vai para o final da fila. E ele fica fazendo isso até o seu programa terminar. Vamos supor que você tem um programa que demora 5 segundos para ser executado. Como que ele faz? Roda o primeiro segundo e vai lá para o final da fila. Então já rodou 1 segundo, sobrou 4. Aí ele fica esperando a vez dele, porque outros programas estão executando. A hora que chegar a vez dele novamente, roda mais 1 segundo. Rodou, vai para o final da fila. Aí ele fica esperando a vez dele novamente. Deu a vez dele, roda mais 1 segundo. Vai para o final da fila. E assim vai. Até a hora que chegar e rodar os 5 segundos que ele precisa. Entenderam a ideia do round robin? Professor, Pode falar. você pode explicar de novo, professor? Eu não entendi. Round Foi robin? aí. Não, sem problema. Vamos colocar uma página em branco aqui. Então, como que vai funcionar o Round Robin lá dentro? Então, vamos supor que você tem um programinha aqui, ó, para ser executado. E ele tem lá 4 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Aí eu tenho um outro programa aqui que vai ser executado e tem mais 2 partes. Só para poder ficar diferente, eu vou colocar o nome parte A e parte B. Só para ver que são 2 programas diferentes. Um programa é numérico e o outro programa é letras. Beleza? Como que vai fazer isso no seu processador? Aqui está o processador ao longo do tempo. O que ele vai fazer? Eu vou dividir em tempos. Vamos supor que cada quadradinho desse daqui é de 1 segundo.
Então ele vai lá e roda o primeiro quadradinho aqui. Então ele roda o primeiro quadradinho. 1. Rodou 1 do primeiro programa. Aí o primeiro programa para. Aí ele vai rodar 1 segundo do outro programinha. Aí ele roda o A aqui durante 1 segundo. Acabou o A. Beleza, volta de novo no primeiro programa. O que ele vai fazer? Roda o 2 aqui. Por 1 segundo. Aquele bloquinho 2 por 1 segundo. Terminou o tempo dele. Para e esse programa vai para o final da fila. Agora ele vai rodar um pouquinho o outro aqui embaixo. Roda o B. Um pouquinho. Ah, acabou de rodar o B. O B terminou. O programa aqui, ó, só tinha 2 partes, A e B. Então, o que aconteceu? O primeiro programa, ó, esse programa aqui, acabou. Nesse ponto aqui, ó, o programa acabou. Mas ainda tem mais 2 partes aqui. Aí ele vai rodar o 3 e vai rodar o 4. Entenderam o que ele vai fazendo? Roda um pouquinho um, roda um pouquinho o outro. Roda um pouquinho um, roda um pouquinho o outro. E ele vai fazendo isso daí. Vai alternando um pouquinho de cada vez. Entenderam o que é um round robin? Agora sim. Então, o que vai acontecer? Para esse programa terminar, ó, ele rodou um pouquinho do primeiro. Ó, vou até fazer assim, para poder facilitar. Ó, o primeiro rodou, ele já terminou? Não. Ele roda um pouquinho ele. Ah, terminou o tempo dele. Sai, libera o processador para rodar um pouquinho o outro. Aí roda um pouquinho o outro. Depois sai, volta para o primeiro, roda mais um pouquinho. Ah, terminou o tempo dele. Sai, vai para o outro, roda mais um pouquinho. E assim eles vão. Cada um roda um pouquinho. Quanto de tempo? Um tempo fixo. Todo mundo aqui vai rodar 1 segundo. E se eu tiver um programa que tem 30 segundos? Vai demorar mais tempo. Ele vai dividir todo mundo aqui em vários bloquinhos, ó, de 1 segundo cada um, e vai rodar um pouquinho cada vez. Entenderam a brincadeira? Entendi sim, professor. Então, no caso do round robin, qual que é o chato dele? O chato dele é que ele divide por tempo. Então, os programas longos, ele vai demorar mais tempo para terminar. Ok? Mas é um dos algoritmos mais utilizados, por incrível que pareça. Todo mundo tem o mesmo direito. Lógico, ele não coloca 1 segundo. Senão, imaginou que eu tenho 5 programas rodando. Então, o programa ia rodar assim. Você ia ver, rodando o Word durante 1 segundo. Aí o Word travava. Aí rodava esse durante 1 segundo. Depois travava. Roda esse por mais 1 segundo. Depois trava. Aí volta esse daqui e roda por mais 1 segundo. Você ia vendo os programas travando. Então, o round robin, o quanto dele não é de 1 segundo. É alguns milissegundos, porque você não percebe que ele está fazendo isso. É super rápido. Tudo bem? Mas aqui, para entender, eu coloquei o tempo de 1 segundo. Então, vamos supor, tenho 3 programinhas aqui. Ele roda um pouquinho um, para. Roda um pouquinho outro, para. Roda um pouquinho outro, para. Roda um pouquinho um de novo. Roda um pouquinho o segundo. Roda um pouquinho o terceiro. Roda um pouquinho o primeiro. Roda um pouquinho o segundo. Roda um pouquinho o terceiro. Ele vai fazendo isso, ó, um pouquinho de cada vez. Entenderam? Sim. Ficou claro isso daí? Sim, professor, mas e se a gente tiver uma gama muito grande de programas para rodar? Ele vai aparecer que está travado, não vai? Vai, você começa a ver ele ficar meio assim. Isso daí você vê no computador. Quando você abre um monte de tranqueira e começa o negócio meio travando. Você fala, nossa, tá travando meu computador. É porque você abriu um monte. A gente usa alguma coisa de round robin ou não? Sim, depende do sistema operacional que você usar. No caso do Windows, não. Ele usa por prioridades. É fila de prioridades. É o último algoritmo que está lá embaixo. Mas dependendo do sistema operacional, ele usa round robin.
Eu ia te perguntar se a gente altera a prioridade lá no gerenciador de tarefas, se afeta nisso. Mas o Windows não Sim. usa, então. O Windows não usa. Ele não usa o Round Robin, ele usa a fila de prioridades, que é o último algoritmo que a gente vai ver. Tá, beleza. Você sabe algum sistema que usa, professor? DOS usava. Os primeiros do Windows usava, antes do Windows 95. Ih, só coisa ruim, professor. Basicamente. Mas é bem simplesinho para fazer. Ele é bem, assim, bem simples a programação. Por isso que o pessoal fazia. Beleza. Hoje em dia, nesses modernos, nenhum usa. Só para microcontrolador. Então, existem alguns sistemas operacionais que para rodar naquele dispositivo bem portátil, por exemplo, um sensor de medição de qualquer coisa, que tem que fazer duas leituras. Aí usa Round Robin. Entendeu? Coisa bem simplesinha. Então, você vai ver isso em hardware bem porcaria, que é as coisinhas chinês, sensorzinho. Eu tenho um microcontrolador que controla aqui a temperatura do ar-condicionado. Aí ele usa Hot Rob. Coisinhas assim, bem... Um perímetro da vida. Uma coisa tipo coisas bem simples. Aí usa esse algoritmo. Entendeu? Porque ele é fácil de programar. Ele é simples. Todos entenderam? Tranquilo, professor. Como são 10 e 22, eu não vou conseguir fazer os outros 3. Lembra que eu falei para vocês que eu acho que não conseguia nem sair da primeira página? Aquela hora que eu estava aqui. Então a gente vai falar só sobre o Round Robin. Vou ficar prioridade e múltiplas filas para semana que vem. Joia? E pior, na Tranquilo, prof. semana que vem você ainda vai retomar um pouco de Round Robin. Isso é normal. Porque o pessoal vai esquecer até quinta-feira, não vai lembrar nem o que é o Round Robin. Vai falar que é o Robin Hood. Duvida? Aí vou perguntar o que é o Round Robin, o cara não lembro mais. Nossa, era alguma coisa que ele falou de tempo. Que tem tempo? É certeza. Ninguém nem vai lembrar do coitado do Round Robin. Mas tá bom, vamos fazer a chamada, que senão não vai dar tempo aqui. O pessoal sai tudo desesperado aí depois. Deixa eu fechar aqui. Sextou, né, senhor? Tá quase, né? Espera que tem mais alguns instantes. Já o sextou, professor? Que sextou não terminei não tem nada de começar sextou não. Sextou é depois que acabar tudo. E amanhã ainda tem um monte de coisa para fazer. Professor, ontem acabou a energia aqui em casa e demorou para voltar. Eu perdi a noção do tempo e ainda entrei na aula errada. Ela demorou para voltar. Fiquei triste com os meus vermelhinhos aí, que eu não estava nenhum. Mas acontece, isso daí é normal. Pode ficar tranquilo, não precisa desesperar, não. Todo mundo passa por isso, pessoal. Pode ficar tranquilos. E não mas toda a aula está gravada, viu? Então, mesmo que você perder alguma coisa para vocês, pessoal, se vocês perderem alguma coisa, vocês podem olhar no EAD, que eu deixo lá sempre a aula gravada. Ok? Para não ter perigo. A Ângela já colocou eu aqui várias vezes. Já sei, a Ângela já está aí, então. Christian. Christian. Tá com sono? Fui. Falou hoje. Christian, não. Douglas. Também não. Eloá. Douglas tá aí. Eu acho que não. Então pronto, e hoje vai Enzo. presente. Gabriel Augusto.
Gabriel Nascimento. Presente, professor. Guilherme Pérez. Gustavo. Christian falou que está presente. Isabelle. Giancarlo. Jonathan. Tamo aí, prof. O Giancarlo estava aí, eu conversei com ele agora há pouco, deve ter caído alguma coisa. João Gabriel. Eu. João Pedro. Eu. João Vitor. Eu. Joaquim. Aí. Joaquim não. José Antônio. Tá aí. Opa. Lener. Professor, eu acho que esse apito que deu foi o Joaquim tentando usar o microfone dele. Ah, beleza. Existe o Joaquim, professor. Beleza. O Lener tá por aí? Acho que não. Luana. Tá aí. Márcio dos Santos. É nós, professor. Boa noite. Boa noite. A Maria, eu sei que tá aí, acabou de falar. Matheus Amaral. Tá aí. Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Presente, professor. Murilo. Rafael Antunes. Presente. Renato Pereira. Presente. Rian. Você que acho que desistiu já. Thales. Thales estava aí. Tá aí. Tiago. Presente, professor. Vitor Nogueira. Presente. Vitor Yudi. Eu. Vinícius. E Vanderlon. Pessoal, boa semana bom final de semana para vocês, Merzier. Aproveitem bastante, descansem. Semana que vem nós continuamos então os algoritmos de escalonamento, ok? Valeu, Bom prof. descanso a Deixa- todos. Boa noite, mestre. Descanso pro senhor aí também. Falou. Obrigado. Espero que estejam gostando aí. Muito, professor. Valeu, boa noite, professor. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Uma excelente noite a todos aí. Obrigado, pessoal. Ô, professor, Pode falar. é o Giancarlo, eu tô presente, tá? Ah, eu sei. Coloquei presença lá.